Pessoal, bom dia. Legal. Estamos para do El, né? Falado com ele, graças a Deus. Tá gravando. É que de agonia e tal. Graças a Deus. Orar para que Deus dê. E aí o médico disse que ia passar pelo menos. Pode responder em áudio. Graças a Deus está bem. Ore pelo. A gente avisou aqui, mas Saul, a Gabriel. Tá? Mas ela não está com dilatação. Tá lá que eu esqueci. Tá? Dilatação. Tá. Atualizar qualquer. Marcelo vai dar aula hoje, tá? Então, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um Senhor. Nesse mais uma vez para aprendermos mais de Ti, para os nossos pare nossas. Muito obrigado. Ele está com graça de altas e telo. A missão hoje foi falar sobre ação social na igreja. O texto eu vou usar para isso. Pensei e cheguei à conclusão. O mais óbvio, às vezes, é o melhor. Então, o mais óbvio, já adivinharam. Vou pedir que vocês abram a Bíblia em Lucas 10.
Lucas 10, de 20 a 37. É a parábola do bom samaritano. Então, vamos ler essa parábola, fazer uma exposição, uma aplicação voltada à ação social na igreja. Vamos lá, começar a leitura. E eis que certo homem, intérprete da lei, levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e verás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, veio a cair em mãos de salteadores, quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muito ferimento, retiraram-se. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo, passou de largo. Semelhantemente, o levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que o seu caminho passou-lhe, vendo, padeceu-se. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando-o sobre o seu próprio animal, ou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: Misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede de igual modo. Vou fazer uma oração, irmão. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque é ela que nos mostra, Senhor. Pedimos que cada um de nós aqui, abrindo, parando, para compreender e aprender a tua palavra, Senhor, para que ela se torne cada vez mais real na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Então, veja bem, o texto começa, não é? Sendo que um homem intérprete da lei. Esse homem não era uma pessoa que desconhecia a Bíblia da época, que era a lei. Era uma pessoa que conhecia, ela tinha uma teologia. Esse cara, ele tinha uma teologia boa, sabia, entendia de Bíblia. E mesmo assim, ele chegou para Jesus, o rei do universo, o Messias prometido, e chegou apertando ele contra a parede para provar Jesus. Ou seja, a teologia que ele tinha, a ortodoxia dele, essa teologia que ele tinha tão forte, ela não impediu ele ter uma prática completamente contrária ao plano de Deus, a ponto de não reconhecer o próprio Deus encarnado na frente dele. Tinha esse conhecimento teológico, mas ele não conseguiu reconhecer o Deus encarnado na frente dele. Qual era o problema dele? Tinha um problema. Qual era o problema dele? Vamos ver qual era o problema dele. Ele chega e pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta é a mesma pergunta do jovem rico, lá em Marcos 10, 17. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Pergunta muito importante, é a pergunta da vida de cada um de nós. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Lá em Marcos, a resposta que Jesus deu para aquele jovem rico específico foi para que ele doasse tudo aos pobres. Então nós vamos ver que essa resposta que Jesus dá aqui, ela não é tão diferente assim. Vamos lá. Então, ele pergunta: que posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus volta a pergunta para ele: você não é entendido da lei? Você não sabe de teologia? Você não manja aí de todos os tratados teológicos aí da nossa época? Pô, vou te perguntar. Então, o que está escrito na lei, como interpretas? E o jovem entendia de teologia, ele entendia mesmo, porque ele dá uma resposta boa. Ele resume toda a mensagem bíblica da lei da época, ele resume 2 mandamentos.
né? Então vamos lá. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar a Deus não é um amor falso, é um amor real, é um amor intenso, toda a intensidade, e amar o próximo. Porque, veja, amar o próximo é consequência de amar a Deus. Se eu amo a Deus, eu vou amar aqueles que têm a imagem e semelhança dele. Então, se eu amo a Deus, necessariamente eu vou amar o próximo. Necessariamente. Se eu não amo o próximo, é porque eu não amo a Deus. Por isso que esses dois mandamentos estão aqui juntos. E esse entendido aqui da lei da época, ele deu a resposta boa. Ele sabia a resposta certa. Amar a Deus e, como consequência, uma consequência lógica, uma consequência necessária, amar o próximo. E amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo de verdade. A resposta dele foi boa. Aí Jesus vai e diz, Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Então, era para acabar aqui a história. Ele não estava com a dúvida, Jesus respondeu a dúvida. Aliás, ele mesmo respondeu a dúvida que ele tinha. Jesus usou um método socrático aí para ele mesmo responder a dúvida que ele tinha. E ele respondeu, estava certo, era para acabar aí a história. E veja, Jesus falou, faz isso e verás. A nossa própria vida depende. A pergunta não era o que faço para ter a vida eterna? Então, Jesus fala, faz isso e viverás. Ou seja, a nossa própria vida depende de nós amarmos a Deus e, como consequência necessária, amarmos o próximo, com a nós mesmos. Faz isso e viverás. Então, Jesus respondeu, estava aqui, era para acabar a história aqui. Só que esse nosso teólogo, ele agora dá a demonstração de que faltava alguma coisa nele. Por quê? O que ele faz aqui? Ele, porém, querendo justificar. Então, Jesus tocou num ponto nevrálgico aqui dele. Ele descumpriu o mandamento. Ele descumpriu o mandamento, ele queria justificar para ele mesmo que ele estava certo, mesmo ele descumprindo o mandamento. Veja bem, o mandamento era amar. E os fariseus, eles pensavam assim, o que eu posso fazer para cumprir? Eu quero cumprir no mínimo esse mandamento aí, de amar. Quero cumprir no mínimo. Ele pensava em amar somente os irmãos, somente os israelitas. Queria cumprir no mínimo o mandamento de amar. Mas veja bem, o amor é, por natureza, incompatível com a mensuração pelo mínimo. Eu amo. O amor não pode ser medido pelo mínimo, então ele não é mais amor. Eu não posso amar meu filho e pensar, o que o mínimo que eu tenho que fazer para ser considerado aí que eu amo meu filho. Se eu penso assim, eu já não amo. Enquanto eu amo, eu não vou pensar nunca no mínimo que preciso fazer. Eu vou simplesmente fazer e fazer. Tendendo ao máximo, o amor tende ao máximo. Ele despreza o mínimo. Então, se eu de fato amo, é incompatível. O amor é incompatível com essa coisa de pensar no mínimo que eu tenho que fazer. Pensar isso, você pensou isso, você já deu a prova. Então, eles pensavam assim. E sabe o que esse intérprete da lei, não fala se era fariseu, mas provavelmente, né, fala. Sabe o que ele pensava? Ele pensava aqui, o que ele pensava era o que tinha lá em Mateus 5, 43. Vamos lá rapidinho em Mateus 5, 43 para ver o que ele pensava. Mateus 5, 43 é o Sermão do Monte. Jesus está falando aqui o que estava sendo ensinado pelos mestres da lei e ele estava mostrando o que de fato a lei queria dizer, que não era o que havia sido ensinado. Então ele fala, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Onde na Bíblia tem isso? Em lugar nenhum. Mas era isso que os fariseus ensinavam. Era isso que esse mestre da lei pensava, esse intérprete da lei pensava. Ele pensava que a lei dizia isso, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então ele já fazia uma dicotomia aqui entre próximo e... Entendeu? Próximo é o meu amigo, próximo é o meu irmão, próximo é o meu israelita. É o israelita. É aquele que é do meu povo, aquele que fala a minha língua, aquele que tem os meus valores. Ele é o meu próximo. Não é essa a ideia de próximo. Não é essa a ideia de próximo. A parábola do bom samaritano ela vem para mostrar que não é.
Mas essa parábola não é a primeira hora que Jesus fala isso. Aqui no sermão, Jesus já diz. Olha o que Jesus fala aqui no Sermão do Monte. Fala, eu, porém, vos digo. Essa história de odiar o inimigo, não. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, ou seja, imitadores do nosso Pai Celeste, ou seja, aqueles que parecem, aqueles que agem como o nosso Pai Celeste. Esse é o sentido de filho. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos. Ou seja, o nosso amor deve vir para com as pessoas, assim como vem a chuva que é mandada por Deus, que cai sobre justos e injustos, sobre maus e bons. O nosso amor deve recair sobre justos, sobre maus e bons. Porque todos são próximos. Aí Jesus ainda continua aqui. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos como perfeitos. Aqui é que o próximo, não é só aquele que pensa igual, não é só aquele que tem os mesmos valores, não é só aquele que é da família, não é só aquele que é da igreja. O próximo é todo mundo. O próximo é todo mundo. É o justo e é o injusto. É o mal e é o bom. O nosso amor deve cair sobre todos, assim como Deus faz a chuva cair sobre todos, faz a graça cair sobre todos, porque assim nós faremos como Deus faz. Assim nós estaremos imitando Deus e sendo filhos dele. Então veja, é essa a ideia. Mas ele queria se justificar. E é por isso que ele pergunta quem é o próximo. Ele queria era que Jesus confirmasse que vinha sendo ensinado. Jesus já tinha rebatido. O Sermão do Monte provavelmente veio antes dessa época aqui, desse momento aqui, no próprio livro. Então Jesus já tinha rebatido. O próximo é o inimigo, não. É amar o inimigo. Amar todo mundo. Os próximos são todos. Ele queria ir. Jesus confirmasse o que ele pensava, que era que o nosso amor deve ser somente para e para os inimigos, aqueles que não são os irmãos, aqueles que pensam diferente, aqueles que não servem a Deus, o que deve vir é o ódio. Para esses aí, eu tenho que passar com o carro por cima da cabeça. Só para os irmãos que é o amor. Era assim que ele pensava. Sabe? Então ele queria se justificar, por isso ele pergunta quem é o próximo. Aí Jesus vai responder. Aí para responder ele conta essa parábola aqui. Então vamos lá. Provavelmente é uma parábola, apesar de que tem alguns que dizem que talvez fosse até uma história que de fato tenha acontecido na época. Vamos lá. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então aqui já começa, ele vinha por uma estrada muito perigosa. Jerusalém ficava 900 metros acima do nível do mar. E Jericó ficava 300 metros abaixo do nível do mar. E as cidades ficavam a 27 quilômetros de distância de uma da outra. Ou seja, em 27 quilômetros você descia 1.300 quilômetros, 1.300 metros de altitude. Então era um lugar, uma estrada cheia de penhascos, cheia de cavernas, onde bandidos podiam se esconder. Tanto que era conhecido como Via Sangrenta. Era um lugar perigoso, era uma estrada perigosa. Era lá é lá que se passa essa parábola. Nesse lugar que era perigoso. Né? Então fala... Ele veio, esse homem, veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Então, irmãos, nós temos aqui o sacerdote e o levita. Eles estavam nessa estrada. Eles viram esse homem que estava caído e precisando de ajuda. Mas fala aqui, vendo, passou de largo. Ou seja, eles avistaram ele. Eles não viram de perto, eles avistaram. E ao avistar, eles passaram de largo. Não quiseram se aproximar. Não quiseram trazer para a vida deles aquele problema. Então olharam ali, aquele homem estava passando necessidade,
não quiseram nem passar perto. Vou aqui passar longe. Ou seja, eles não amaram aquele homem. Essa é a realidade. Eles não amaram aquele homem. Porque se eles tivessem amado aquele homem como eles amavam a eles mesmos, e Jesus, na verdade, ainda expande. Ele fala, um novo mandamento vos dou, que vos ame como eu vos amei. Ele fala isso em João 13:34. Né? Então, ou seja, de modo sacrificial. Mas se eles tivessem amado aquele homem como amam a si mesmo, eles teriam ido e ajudado aquele homem. Eles não amaram. Eles não amaram. Eles não amaram aquele homem como eles amam a eles mesmos. E eles eram pessoas, se eles eram um levita e um sacerdote, eles eram pessoas que davam muita importância para regras de adoração. Davam muita importância para regras religiosas, para regras de adoração. Para eles, esses procedimentos religiosos eram muito importantes. Era um levita e era um sacerdote. Mas o amor ao próximo não era. Então veja a inconsistência. O procedimento religioso era importante, mas o amor ao próximo não era. E será que Deus pensa disso? A gente não precisa conjecturar. A gente tem uma resposta. Vamos lá em Isaías 1, de 10 a 17. A gente vai ver o que Deus pensa disso, de procedimento religioso que não se encontra acompanhado de amor. Isaías 1, de 19 em diante. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Senhor, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes em meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós meus olhos. Sim, quando multiplicardes as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Então, irmãos, aqui em Isaías, a gente tem uma condenação duríssima, contra quem dá importância a procedimento religioso, mas não ama o próximo. Duríssima. Deus falou, não suporto essa reunião de vocês, não aguento mais, parem. Parem com isso, parem de se reunir, parem com isso, não aguento. Eu estou cansado, eu sofro com essas reuniões de vocês. Vocês dão importância para esse monte de coisa aqui, para novilho, para bode, para lua nova, para sábado, mas não ama o próximo. Não aguento, parem com isso. Agora veja, irmãos, prestem bem atenção. O problema não eram essas regras religiosas. O problema não eram os sábados, as festas que deviam ser guardadas, as ofertas, os holocaustos, porque Deus havia prescrito essas coisas. Essas coisas deveriam ser feitas. Não eram elas o problema. O problema é que, veja, cristianismo é religião do amor. Essas coisas deveriam ser feitas como consequência do amor a Deus. E elas não estavam sendo feitas como consequência do amor a Deus. Mas como é que eu sei? Como é que eu sei que elas não estavam sendo feitas como consequência? Porque essas pessoas não amavam a Deus. Como é que eu sei que elas não amavam a Deus? Veja, quem ama a Deus necessariamente ama o próximo que tem a imagem e semelhança dele. E quem ama o próximo necessariamente pratica atos de justiça, atos de misericórdia, socorre o necessitado. Necessariamente. Então, como saber se você ama a Deus? Aí aqui tem uma prova real. Quem lembra do que é prova real? Alguém lembra o que é prova real na matemática do ensino fundamental? Ainda ensinam isso?
Hein, Lucas e Marina? Ainda ensinam o que é prova real? Não é? O que é prova real? Pronto, uma operação que você faz para saber se a operação que você tinha feito estava correta. A prova real da soma é a... E a prova real da subtração é a... Muito bem, então 4 menos 3 é igual a 1. Como é que eu sei se está certo? Porque 1 mais 3 é igual a 4. Então veja bem, a prova real, aqui é a prova real que Deus faz. Se eu amo a Deus, então eu amo ao próximo. Se eu amo ao próximo, então eu socorro o necessitado. Como eu sei se eu amo a Deus? Porque eu socorro o necessitado por amar ao próximo, por amar a Deus. Se eu não socorro o necessitado, então eu não amo a Deus. Ponto. Acabou-se. Eu posso até socorrer o necessitado. Eu posso até somente socorrer o necessitado e esse socorro não ser consequência do meu amor a Deus, do meu amor ao próximo. Mas se eu amo a Deus e eu amo ao próximo, necessariamente eu vou socorrer o necessitado. Se eu não socorro, é porque eu não amo a Deus. Pronto. É a prova real. É a prova real. Então aqui, ó, veja, em Isaías tem essa prova real. Olha, vocês não estão repreendendo o opressor, não estão defendendo o direito do órfão, não estão pleiteando a causa da viúva. Então, meu amigo, vocês não amam a Deus. Então, se vocês não amam a Deus, não adianta seguir esse monte de regra de adoração que o próprio Deus passou, que deveria ser seguido, mas deveria ser seguido por amor. Se elas estão sendo seguidas e não é por amor, elas não servem de nada. Se não é por amor, não serve de nada. De que adianta guardar o dia santo se não há amor? De que adianta fazer o holocausto se não há amor? De que adianta fazer a seguir todas as regras de adoração dos levitas, aquele monte de regra que tem, de que adianta se não há amor? Não adianta de nada. De nada. Deus diz, eu não aguento mais. Parem com isso. Eu sofro com isso. Parem com isso. Se vocês estão fazendo e não é por amor a mim, parem com isso. Não aguento mais. Não suporto. Não suporto. Não adianta. Prática religiosa tem que ser consequência do amor, ou ela não será nada. Ou não será nada. Então veja, mas Deus vai fazer a prova real com todo mundo. Lá em Mateus 25, 31 a 46. Mateus 25, 31 a 46, a gente vê que Deus vai fazer a prova real com todo mundo. Cadê? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste. Ora, quer dizer que basta eu socorrer um preso que eu vou ser salvo? Não, não é isso que ele está dizendo aqui. É a prova real. Quer dizer, se eu não amo o necessitado, quer dizer que eu não amo o próximo. E se eu não amo o próximo, quer dizer que eu não amo a Deus. Então, todo esse meu ato de pretensa justiça não é nada. Eu não aguento mais. Para com isso, para de hipocrisia. Ou então ame de verdade. Ou pare de hipocrisia, ou ame de verdade. Essa é a ideia. Então, a prova real que Deus vai fazer é o socorro aos necessitados. Quem socorre aos necessitados por amar ao próximo e por amar a Deus. É isso que é necessário ser feito para ser salvo. Amar a Deus. Se eu amo a Deus, eu amo ao próximo. Se eu amo ao próximo, eu socorro o necessitado. Então Deus vai fazer essa prova real com todo mundo. E veja o que é mais incrível aqui no cristianismo. É porque o que Deus demanda de nós é que a gente socorra o necessitado por amor. Por amor. Porque eu amo. Porque eu amo o próximo. Eu tenho que socorrer por isso. Não é por orgulho. Não é para parecer o bom. Não é para ser visto por todos. Não é para dizer, a nossa igreja tem obra de ação social, que legal. Não é, é por amor. É por amor. Se não for por amor, não serve.
Se não for por amor, Deus abomina. Se não for por amor, Deus sofre, Deus não quer saber. Só serve se for por amor. E veja, é por amor, não é com o peso de redimir a humanidade. Quem vai redimir a humanidade é Deus, não somos nós. Eu não tenho que ter a pretensão que é o meu gesto de misericórdia que vai acabar com o problema da pobreza do mundo, com o problema da maldade no mundo. Não é. Deus é que redime. Eu não tenho que carregar esse peso da obrigação de transformar o mundo, de redimir o mundo, de acabar com os problemas do mundo. Eu não tenho que carregar esse peso nas minhas costas. Eu não aguento esse peso se eu for tentar carregar. Então isso lembra o Atlas, que é um titã da mitologia grega, que carrega nas costas uma esfera aí, que é a orbe, que é a orbe celeste, é o céu. Ele carrega o céu nas costas. É um peso terrível que ele carrega nas costas. Então, nós não somos chamados para isso. Eu não tenho que carregar o peso da obrigação de resolver o problema da humanidade nas minhas costas. Isso as ideologias exigem das pessoas. As ideologias que estão aí no mundo, do modo geral, de direita, de esquerda, o que for, elas colocam no braço da pessoa a obrigação de transformar o mundo, de tornar o mundo um lugar bom, de redimir de alguma forma o mundo. O cristianismo não faz isso. Quem vai fazer isso é Deus. O que Deus requer de nós são atos de amor. Amor. Não é de obrigação de mudar tudo. Não. É amor. Então, os meus atos de misericórdia, eles não têm que carregar aquele peso de quem está cumprindo um prazo no trabalho, que tem que cumprir agora. Não. Eles carregam a leveza. A leveza de quem está fazendo um gesto de amor, como fazer um sanduíche para a esposa, filho. Esse tipo de leveza tem que carregar, e não o peso de quem está cumprindo um prazo no trabalho. E é por isso que Deus não pede de ninguém que doe tudo. Pelo contrário, a Bíblia diz que que é uma bênção de Deus usufruir do bem, usufruir do fruto do nosso trabalho. O que Deus pede é o amor. Então, eu não tenho a obrigação de transformar tudo. Esse peso não é meu, é de Deus. Eu não tenho que carregar isso. Mas eu tenho que amar. E se eu amo, eu vou doar. Se eu amo, eu vou servir. E amor não se mede pelo mínimo. Amor é incompatível com isso. Então eu tenho que pensar, qual o mínimo que eu posso doar para servir o necessitado? Amor não é compatível. Se você pensa assim, você não ama. E se você não ama, não serve. Pare. Pare tudo. Pare tudo. Ou então ame. Uma das duas coisas. Se você não ama, não serve. Nem doe. É por amor. Só serve se for por amor. Então veja. É com amor. Não é com peso. Não é com peso de transformar tudo. É com a leveza. Não é com o peso da obrigação de resolver os problemas do mundo, mas é com a leveza de quem pratica um ato de amor, um gesto de gratidão, um gesto de bondade, um gesto de misericórdia. É com amor e é com leveza. E é assim que a gente deve fazer. Na verdade, a vida toda cristã é assim, mas estamos falando aqui de atos de misericórdia. Então, o ensino básico do cristão é trabalhe, viva de um modo sem muitas extravagâncias e ame ao próximo como você mesmo. Então, se você ama ao próximo como você mesmo, isso aí vai fazer com que você destine uma grande parte uma parte considerável da sua renda a ajudar os necessitados. Então, você não ama. Você não ama. Mas é com leveza, é com amor. Deus ama o que dá com alegria. Senão não serve, senão não é nada. Nem faça. Então Deus nos dá o privilégio. Veja como é privilégio. É Deus que vai redimir a humanidade. É Deus que vai resolver todos os problemas do mundo. E Ele faz isso assim, de tão poderoso que Ele é. É só chegar um momento.
Em Apocalipse fala que Deus vai vencer o diabo com o sopro da sua boca. Revelação da sua vinda. Então, é assim que ele resolve os problemas. Mesmo assim, ele nos dá o privilégio, e vejam que grande privilégio é esse, de tomar parte nessa atividade de redenção, ajudando o meu próximo, socorrendo o meu próximo. Porque quando eu socorro o meu próximo, eu estou sendo instrumento de Deus para a redenção. É claro que é uma redenção numa proporção pequena comparado com a redenção final que ele vai realizar sobre toda a humanidade. Mas o que cabe a nós é isso que cabe a nós. E isso é um privilégio espetacular, porque eu não mereço fazer parte da obra de redenção de Deus. Eu não mereço. Eu sou um pecador. Eu não mereço isso. E esse é um privilégio espetacular que Deus nos dá, de tomar parte dessa obra de redenção, de ser instrumento da redenção dele, mesmo que numa escala muito pequena. Mas é isso. Porque o objetivo não é resolver tudo. Quem vai resolver tudo é ele. O objetivo é praticar atos de amor. Esse é o objetivo. E é isso que nós temos que fazer. Então vamos voltar aqui para o texto. Opa, eu estou no outro texto. Certo, é Lucas 10. Então, o sacerdote e o levita avistaram e passaram de longe. Eles agiram assim, quero nem me envolver com isso. Fala que eles viram, esse viram aqui é só avistaram de longe. E passaram de largo. Nem quiseram se envolver. O samaritano fez o contrário. O samaritano, ele passou perto, vendo, compadeceu-se. Então, 3 coisas. Primeiro ele passou perto, depois ele viu, depois ele se compadeceu. Então, veja. O levita e o sacerdote, eles avistaram e passaram longe, porque não queriam se envolver. O samaritano, ele tomou uma decisão de se envolver, já ao avistar. Por isso Jesus nem fala que ele avistou. Ele tomou uma decisão de se envolver e passou perto. Jesus já começa dizendo que ele passou perto. Ora, ele já tinha avistado antes. Ele escolheu passar perto. Ele tomou a decisão de se envolver. Ele se fez próximo. Tanto que no final Jesus ele vai inverter aqui e dizer que o samaritano é o próximo do doente, do necessitado. Ele fala aqui no final, olha, qual desses 3 parece ter sido o próximo? O samaritano se fez próximo. Ele se fez próximo daquela pessoa que estava necessitada. Ele não esperou a necessidade necessidade do próximo cair nos braços dele. Ele se fez próximo daquela pessoa. Ele estava num lugar perigoso. Era muito provável que tivesse alguém em necessidade. Ele se fez próximo. Então esse foi o primeiro passo que ele tomou. Passou perto. E depois vendo. Esse ver aqui é muito diferente do ver do sacerdote e do levita. O sacerdote e o levita simplesmente avistaram de longe e por isso eles decidiram passar de longe. Esse ver aqui do samaritano é deter o olhar. Ele viu, ou seja, ele parou para olhar. Ele deteve o olhar. Ele olhou com a intenção de compreender. Ele olhou com empatia. E por isso, ele se compadeceu. Por isso ele se compadeceu, porque ele tinha amor no coração dele. Senão ele não teria se compadecido nem fazendo tudo isso. Se ele fosse como esse homem aqui, intérprete da lei, talvez ele quisesse passar por cima da cara. Provavelmente eu sou samaritano, esse cara aqui, sei lá, é judeu, sei lá o que ele é, deve ser meu inimigo. Melhor eu passar por cima dele porque eu tenho que amar o meu próximo e odiar meu inimigo. Meu inimigo está aqui caído, passar com o cavalo aqui por cima dele. E glória a Deus, talvez ele pensasse assim. Tem gente que pensa assim. Mas não. Mesmo sendo inimigo, talvez, ele teve misericórdia. Então, para isso, e isso já vai outra questão aqui. Ele não pensou se essa pessoa merecia cuidado. Não pensou isso. Porque às vezes a gente pensa assim,
será que fulano merece ajuda? Não, meu amigo, que história é essa? Você não é cristão? Você não é alvo da graça de Deus? A gente não... Será que na igreja calvinista a gente não fala sola graça, sola graça? Que história é essa de merece ajuda? Você merece salvação? Para você ajudar só quem merece ajuda? Que história é essa? Não tem negócio de merecer, não. Não tem isso. Né? Se eu sou salvo pela graça, de graça recebeu, de graça dê. Tenho que ajudar pela graça. Não tem essa coisa de merecer ajuda. Ele não pensou isso. Ele fez, pelo contrário, ele passou perto, ele viu e ele se compadeceu. Ele fez essas três coisas. Então, ele tomou a decisão de se fazer próximo, ele olhou com empatia, com compaixão, com aquele olhar que tenta compreender o outro. Não é simplesmente com o olhar de julgar o outro, nem com o olhar de me afastar do outro, que foi o olhar do sacerdote e do levita. O olhar de me defender, o olhar de medo, o olhar de autodefesa, quem pensa em mim mesmo. Não, ele olhou com um olhar altruísta, com um olhar misericordioso, com um olhar de servir ao outro, ao inimigo, ao próximo. Seja inimigo, não sei, não importa. O meu amor, como a chuva que Deus manda, vai cair sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Não serve. Foi assim que ele olhou, não pensou em merecimento. E ele olhou colocando no lugar dele um olhar com empatia e por isso se compadeceu. E se compadeceu e agiu. E agiu. Então, veja só o que ele fez. E ele fez um monte de coisa. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-se óleo e vinho, aqui é a medicina da época, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, dinheiro, muito dinheiro, e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Ele agiu. Então, ele fez isso. Primeiro, ele passou perto, isso foi uma decisão de se fazer próximo. Ele olhou, detendo o olhar, um olhar de compaixão, um olhar de se colocar no lugar do outro. Por isso, ele se compadeceu. Ele se compadeceu porque ele já amava antes, senão ele não teria se compadecido. E agiu. Claro. É porque se você ama o próximo, você vai tomar esses passos. Se você ama, você vai se aproximar, você vai olhar, você vai compadecer e você vai agir. Se você não faz isso, você não ama. O problema é que se você não ama o próximo, você não ama a Deus. E se você não ama a Deus, tudo que você está fazendo aqui, é inútil. Não fazer nada. Melhor ficar em casa assistindo Netflix. Na verdade, o melhor é amar. E aí sim, tomar essas atitudes. Então, veja. Ele assumiu os custos, não é? Aí Jesus fala aqui, qual desses parece ter sido o próximo do homem que caiu nas suas mãos salteadores? Né? Como eu falei aqui, ele inverteu, ele se fez próximo. E o próprio intérprete da lei responde: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus fala: vai e procede tu de igual modo. Aqui Jesus está respondendo as 2 perguntas desse intérprete da lei. Quem é o próximo e o que posso fazer para ser salvo? Quem é o próximo? Próximo é aquele que está na mesma estrada que você e que tem necessidade. É aquele de quem você deve se fazer próximo. Não importa se ele é bom, não importa se ele é mau, não importa se ele merece, não importa se ele é crente, não importa se ele não é crente, não importa se ele pensa igual a você, ou se ele pensa diferente, ou se ele pensa o contrário, ou se ele é seu inimigo. Não importa nada disso. É o seu próximo. Você se faz próximo dele e ama. Quem é o seu próximo? É essa pessoa. E o que posso fazer para ser salvo? Aqui está a resposta também. Não está falando nada de salvação pelas obras, não é nada disso. O que ele está fazendo aqui é a prova real. É porque se você ama a Deus, necessariamente você vai amar o próximo. E se você ama o próximo, necessariamente você vai socorrê-lo. Socorrer como? Passando perto, olhando, compadecendo e agindo. Se você não faz isso, é porque você não ama o próximo.
Se você não ama o próximo, é porque você não ama a Deus. Então, por isso que aqui está a resposta do que devo fazer para ser salvo. E é por amor. Não é com peso de transformar o mundo, é por amor. Então veja, essa é a resposta de Jesus. Então vamos trazer umas aplicações aqui mais diretas para a igreja, do modo geral, que valem para a ação social da igreja, mas acabam valendo também para a nossa vida como um todo, porque, veja, eu já posso me fazer próximo eu mesmo sozinho. Eu já posso me fazer próximo eu com minha família, nos fazermos próximos daqueles que estão no nosso caminho, na mesma estrada que a gente, a via sangrenta, nós estamos na via sangrenta, como ele estava aqui. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Eles estavam na via sangrenta, nós estamos na via sangrenta. Uma estrada perigosa. E as pessoas que estão na mesma estrada que a gente e que estão em necessidade. Eu posso me aproximar dessas pessoas individualmente. Eu posso me aproximar eu com minha família. Eu posso. E eu posso fazer isso de várias formas, inclusive enquanto igreja, institucionalmente. E deveria ser a forma por excelência de fazer isso. Então vamos lá. Mas a ação social, então, é num sentido amplo. Qualquer forma de ação social, qualquer forma de ato de misericórdia. Vamos estar nesse sentido. Vamos trazer aqui 5 pontos. O primeiro ponto, a ação social, ela deve ser resultado do amor ao próximo ou ela não será nada. Não será nada. Se eu estiver fazendo só para fazer, só para mostrar que minha igreja faz, só para mostrar que, olha como eu sou legal, eu faço, eu ajudo aqui o necessitado, eu socorro e tal, etc. Não serve. Se eu achar que é só mais um item a ticar, assim, igreja, o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que fazer isso, e fiquei aqui, a igreja tem que ter o quê? Tem que ter aqui um pessoal meio estranho aqui em música, tem que ter ação social. Aí vamos ticar aqui, Se for assim, não serve. Se for assim, melhor nem fazer. Tem que ser resultado do amor ao próximo. Ao inimigo. Aquele que quer o seu mal. A qualquer pessoa. Ao diferente. Ao que discorda de você. Ao que pensa exatamente o contrário de você. Não importa, justos, injustos, bons, maus. Como a chuva, o amor da igreja deve recair sobre todos. Então ele deve ser resultado de amor. O primeiro ponto é esse. Se ele não for resultado do amor, ele não será nada. A ação social, se não for resultado de amor, não será nada. Então, o primeiro passo, quando a gente pensa em ação social, não é pensar, vamos pensar aqui o que a gente vai organizar, o que a gente vai fazer, quem está precisando. Não, o primeiro passo é pensar, eu amo o próximo? Eu amo? Esse é o primeiro passo. Porque se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. E se eu não amo a Deus, nós não amamos o próximo, nós não amamos a Deus. E se nós não amamos a Deus, de nada serve. Tem um bocado de jovem aqui que sabe mais teologia que pastor de outras denominações. De nada serve toda a preocupação que a gente tem aqui com o culto, escola bíblica. De nada serve princípio regulador do culto. De nada serve confissão de fé. De nada serve catecismo maior, menor, 5 solas. E de nada, não serve de nada se eu não tiver amor. De nada. A reação de Deus é aquela lá de Isaías. Parem com isso, eu sofro, não aguento mais. Parem. Vocês não amam, não serve de nada. Então o primeiro ponto é isso. Será que eu amo? Será que eu amo o meu próximo? Se eu não amo, então eu não amo a Deus. Porque o meu próximo tem a imagem e semelhança de Deus. Se eu só amo meus irmãos, até os publicanos fazem isso. Até os fariseus fazem isso. Nós não estamos fazendo nada se a gente só ama os irmãos. Nós não estamos fazendo nada se a gente só ama quem pensa igual a gente. Não estamos fazendo nada. Nada. Então o primeiro passo é esse. Será que eu amo o próximo? Será que nós amamos o próximo? Será que nós amamos o próximo que está aqui na nossa cidade, aqui ao nosso redor? Nós amamos essas pessoas? Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Porque senão a gente não vai fazer nada. Porque senão tudo que a gente for fazer só vai aumentar o nosso orgulho, aumentar a nossa pretensão,
aumentar o nosso farisaísmo a ponto da gente ser igual aquele intérprete da lei que se encontra diante de Deus encarnado e não reconhece e quer ficar testando a teologia dele. Então, o primeiro passo é amar o próximo. Nós amamos? Então, se nós amamos, aí segue em frente para o segundo passo. Veja, segundo ponto aqui, a ação social é a prova real da salvação. É isso que eu estava falando. Né? Assim como as obras de misericórdia de modo geral. Né? Se eu amo a Deus, eu amo o próximo. Se eu amo o próximo, eu vou servi-lo. Eu vou servi-lo como? Me aproximando, olhando, tendo o olhar, me compadecendo e agindo. Terceiro ponto aqui, a minha ação ela tem que alcançar os descrentes. A nossa ação ela tem que alcançar os descrentes. Porque se nós amamos só os nossos irmãos, os publicanos fazem isso, os fariseus fazem isso. É claro que Paulo vai dizer que a gente deve dar prioridade aos que são da fé, mas se o nosso amor só chega até aí, ele nem amor é. Amor não se mede pelo mínimo. Amor é incompatível com você medir o mínimo que eu tenho que amar para isso ser considerado amor. Se eu penso assim, eu não amo. O amor tende ao máximo. Então, a nossa ação, ela não pode nunca se ater somente àqueles que são nossos irmãos na fé. Ela vai necessariamente ter que cair sobre os outros, ter que recair sobre os descrentes. Assim como a chuva que Deus manda, cai sobre maus e bons, sobre justos e injustos, sobre quem não merece. Porque é graça. Não é só a graça? É graça. Sobre quem não merece. Então, nós temos que amar. Será que nós amamos? E a nossa ação, ela vai ter que cair sobre essas pessoas, né? A nossa ação social ela vai ter como alvo não somente os crentes, mas ela tem que alcançar os pobres da cidade, os enfermos da cidade. Ela vai ter que alcançar os imigrantes. Ela vai ter que alcançar os presos. Vai ter que alcançar essas pessoas. Porque senão eu não amo essas pessoas. Nós não amamos essas pessoas se nós não alcançarmos essas pessoas. E outro ponto, a nossa ação social, ela deve ser realizada com leveza, com amor. Ela deve ser fruto de amor. Ela não deve ser fruto de culpa. Ela não deve ser fruto simplesmente de um sentimento de obrigação. Ela deve ser fruto de amor. Ela não deve ser realizada com o peso de quem tem a obrigação, se sente na obrigação de transformar o mundo num lugar perfeito. Não é nada disso. Não é nada disso. Quem vai fazer isso é Deus. Ele vai fazer isso no momento dele, do jeito dele. E para ele isso é muito simples. Para a gente é impossível. Isso é um peso que a gente não aguenta carregar nas costas. As pessoas do mundo pensam assim. Por isso que elas são tão inconsistentes, querem defender uma coisa, mas são contra outras, que também é certa, e querem defender uma coisa, mas no caminho para alcançar o que elas querem defender, vale tudo, não importa. Elas são inconsistentes porque elas querem carregar sobre as costas delas, como Atlas, a obrigação de redimir o mundo. Isso não é função nossa, quem faz isso é Deus. A nossa função são gestos de amor. E através do nosso amor, a gente toma parte da atividade redentiva de Deus numa escala pequena. Toma parte. Isso é um privilégio indizível para pecadores como nós. Então, a nossa ação, ela não tem que ser realizada com peso, como algo que é um peso, mas como gestos de amor, como gestos de generosidade. É como eu falei, não é como quem está cumprindo o prazo do trabalho e faz aquilo porque tem que fazer, não. Como quem faz um gesto de amor. É como quem senta com sua filha pequena e lê um livro de história para ela. É assim que tem que ser nossos atos de misericórdia. Senão eles não servem. Eles não são nada. Tem que ser gestos de amor. E eles têm que alcançar todos. E veja, se eu tenho amor, vou me preocupar com o mínimo. Eu já repeti aqui várias vezes, né?
O amor é incompatível, simplesmente incompatível com essa coisa de medir o mínimo. Qual o mínimo que a igreja deve fazer, o mínimo que nós temos que fazer para a gente não estar em falta com ação social, com serviço ao necessitado. Meu amigo, se você está pensando assim, pare, porque você não ama. Pare com isso. Pare de pensar assim. Porque se você realmente amasse, você não estava pensando no mínimo. Então Deus não coloca sobre nós o peso de resolver todos os problemas e doar tudo que a gente tem para resolver tudo. Mas o que Ele quer é que a gente ame. E se a gente ama, a gente não pensa no mim. A gente pensa no próximo. O amor tende ao máximo. E a igreja deve ser proativa. Então veja, esse samaritano ele foi proativo. O que ele fez? Ele aproximou-se, ele decidiu se fazer próximo. Ele se fez próximo, ele decidiu, foi uma decisão dele. E foi uma decisão motivada por amor. Ele decidiu se fazer próximo. Então, não é que a gente tem que esperar a necessidade de bater a porta da nossa igreja. Nós estamos no caminho, nós estamos na via sangrenta. A gente tem que se aproximar, olhar, detendo o olhar, olhar com compaixão, olhar com empatia, se compadecer e agir. Então é proatividade. Não é ficar aqui, eita, vai aparecer um necessitado aqui, na hora que aparecer, né? A gente faz alguma coisa, né? Não estou fazendo nada, mas que não está aparecendo, não tem necessidade, não, meu amigo. Nós vivemos numa bolha aqui, olha uns para os outros aqui, olha os carros estacionados, isso aí a gente vive numa bolha. Mas não se iludam, nós estamos na via sangrenta. Então o que é que a gente tem que fazer? Se fazer próximo. Se fazer próximo. Decidir se fazer próximo. Por amor. Decidir se fazer próximo. Então quando eu decido me fazer próximo, eu vou passar perto. Eita, é arriscado, eu estou na via sangrenta. É isso mesmo, meu amigo. Passando perto, eu vou olhar. Olhar com compaixão, olhar com generosidade, e aí eu vou me compadecer. E aí eu vou agir. Irmãos, isso é um desafio para a igreja, é um desafio para mim. Né? Eu estava pensando aqui, minha gente, eu vou falar isso, não olhem para a minha vida. Mas é um desafio para todos nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e desperte o amor na vida de cada um de nós para a gente chegar a todas essas consequências. Irmão, alguém tem alguma pergunta? É uma escola bíblica, não é? Então. Quem? Opa, vamos lá. Perfeito, nós somos. Ela falou que a transformação ela é obra de Deus, mas nós somos instrumentos dele. Perfeito. Né? Agora, o que eu estou dizendo é que, ao sermos instrumentos dele, nós não precisamos carregar o peso nas costas de redimir tudo, de resolver tudo. Porque se você fizer isso, você vai doar todos os seus bens, nós todos vamos doar nossos bens, não vamos resolver o problema da pobreza no mundo, não. Entendeu? E a gente não aguenta esse peso nas nossas costas. É Deus que vai redimir em última análise. Nós somos parte da obra redentiva dele, mas é numa escala pequena. E o que ele requer de nós? Não é só obrigação, é como diz a música lá do Logos. Não é? É dele o trabalho. O nosso trabalho é descansar nele. O nosso trabalho é fazer gestos de amor. É que está. Ele carrega o peso para que a gente fique livre desse peso, para realizar gestos espontâneos de amor, de graça, de bondade, de misericórdia. É um ato de bondade gigantesco dele. Ele carrega esse peso. Não é nosso esse peso. A gente não aguenta esse peso. Então o que a gente tem é que focar no amor, fazer gestos de amor. Lá. Ele falou o que fazer quando a gente quer ajudar, mas a pessoa não quer. Então, veja, assim, quando a gente fala em atos de misericórdia, a primeira coisa que a gente pensa é em doação de dinheiro.
Mas atos de misericórdia não necessariamente são isso. E às vezes, o dinheiro não é nem... Tem pessoas e tem situações que você doar dinheiro nem é ato de misericórdia. Entendeu? Então, aí a gente tem que ter sabedoria para saber como fazer. Né? Ter misericórdia. O nosso ato tem que ser motivado pela misericórdia. Aí na situação concreta, aí a gente tem que pensar e pedir sabedoria a Deus, conversar com outras pessoas. Mas é isso, a motivação é a misericórdia. E o ato é um ato que seja motivado pela misericórdia. Não necessariamente vai ser dar dinheiro para essa pessoa. Pode ser N coisas. Às vezes o que a pessoa precisa é de alguém para conversar. Às vezes o que a pessoa precisa, um enfermo, o que ele precisa é de uma companhia. Não é? Às vezes é de dinheiro. Não é. Às vezes é de educação financeira. Às vezes é as duas coisas. Não aceita ser ajudado. Pensar, né? Mas assim, o que é fazer na situação concreta, aí a gente tem que analisar a situação concreta mesmo da pessoa. Mas o que eu quero incentivar aqui é a agirmos. E agirmos com a motivação certa, que é o amor. E não ficarmos indiferentes. A melhor maneira de ajudar aí vai depender. Se a pessoa não quer ser ajudada, talvez tenha outra maneira para ajudar. Mesmo sem ela querer. Mas a questão é não se omitir e agir baseado na misericórdia. Pergunta? Então, irmãos, vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Passar a palavra para o pastor, né? Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque sem ela estaríamos perdidos. Sem a Tua palavra a gente não saberia o que fazer, sem a Tua palavra nós viveríamos para nós mesmos e acharíamos que estaria fazendo muita coisa. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que seja sempre ela que guie a nossa vida, individualmente de cada um aqui, e a nossa vida enquanto igreja, e as nossas escolhas enquanto igreja, sejam sempre guiados pela Tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos dê amor, Senhor, que nós amemos e amemos o próximo, o irmão, que não é irmão, pensa diferente, o que quer o nosso mal, o nosso inimigo, que amemos todos. Que amemos todos. É o que te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Nós só antes de encerrarmos, dar alguns avisos. Tá? Aniversário dessa semana, a gente, na terça, o Júnior da Vera, o pequeno Júnior, que Deus abençoe. Temos a Érica, a esposa do Jefferson, da Letícia, Deus abençoe também. Dia 6, nós temos o presbítero André. É, Andrezão? 40 e alguns já, né? Uns 50. Logo assim, para dar uma perspectiva, chegando a meio século. Deus abençoe aí. Presbítero André. Temos a Sophie, da Carla, e a Silvia. Também Deus abençoe ricamente. Bom, eu acredito que sábado que vem vai ter programação dos adolescentes. Até a Natasha deve confirmar. Supostamente é para ter programação dos adolescentes sábado que vem, mas está aqui confirmado, então não mudou. Bom, então, irmãos, 5 minutos, intervalo, tá? E a gente volta para o abençoe.